Boa tarde a todos, a todas, aos meus alunos de Tal 4, que estão aqui hoje comigo, né, para a gente apresentar esse seminário. E antes de começar os estudos de caso, eu vou dar uma introduçãozinha para contextualizar, né, a temática da modernidade e da habitação de interesse social. Então, a gente, na disciplina de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo, 4, a gente tem esses seminários de extensão que fazem parte, né, do projeto pedagógico da disciplina, como uma forma de treinar, capacitar nossos alunos para o tripé do ensino, da pesquisa e da extensão. Hoje, o que nós estamos fazendo aqui é uma atividade extensionista da disciplina, e que é decorrente de um trabalho de pesquisa que cada grupo, né, da nossa disciplina faz. E, então, em pesquisar cada um desses objetos que eu separei, tá, para esse seminário, e a forma, né, que a gente terá de levar isso para todos os alunos e para as outras pessoas interessadas na temática, porque vai ficar gravado no canal do YouTube do grupo de pesquisa Arquitetura em Lugar, que eu coordeno. E ali fica o nosso veículo de socialização da informação, certo? Bom, a gente vai tratar aqui, tá, de um tema que é a cidade moderna, tá? A cidade moderna com a produção de edificações modernas, de edifícios modernos. A gente viu em sala, né, os princípios do urbanismo moderno com a Carta de Atenas, certo? Com a setorização das cidades em zonas de habitação, de lazer, de educação, tá? De saúde. A gente viu que essa Carta de Atenas é o documento que embasa essa discussão do planejamento, do traçado urbano dessas cidades, de seus bairros, dos seus conjuntos habitacionais, e que uma outra questão também que eu pontuo aqui, que foi a necessidade, né, a demanda que houve na Europa pós-guerra, após a destruição de várias cidades alemães, holandesas, espanholas, enfim, que necessitavam de novas moradias, e que fossem racionais, que fossem básicas, que fossem rápidas, que fossem eficientes. Além disso, da questão da guerra, teve um outro também condicionante, que foi a questão das indústrias, das cidades, né, industriais, dos operários, que faziam, após a Revolução Industrial, o êxodo para as cidades e tendo dificuldades, né, como tem até hoje, porque a história, infelizmente, ainda não foi mudada, esse problema ainda não foi resolvido, que foi a questão do déficit habitacional, acarretado por cada vez o êxodo rural, né, aumentar nas cidades de uma forma geral, e principalmente nesses estudos de casos que a gente vai trazer hoje aqui no Brasil. Eu queria dizer que a gente está fazendo esse seminário com enfoque na arquitetura moderna de interesse social, aquela produzida para a classe média e para a classe baixa, certo? Dialogando com os princípios de modernidade. Eu também queria frisar que a gente já estudou, e a gente está aqui agora nesse nível, exemplos internacionais como Mombau, em Barcelona, um conjunto maravilhoso habitacional, que fica na saída para a França, lá de Barcelona. Inclusive, ele está gravado no nosso canal, certo? Tem um artigo meu no Vitruvio sobre Mombau. E também a Cidade dos Motores, que foi projetada pela TPA, Piway, com José Luiz Cerf,
e Paul Lerswein, certo? E que aplicaram esses princípios da Carta de Atenas. Então, como estudos de caso, hoje, a gente, nessa primeira parte do seminário, porque a gente dividiu em duas partes para não ficar muito cansativo, a gente hoje vai ter 5 estudos de caso, tá? Vai ter a Vila para Operários em Monlevade, de 1935, na cidade de Sabará, em Minas Gerais. É um projeto do arquiteto Lúcio Costa, como a gente vai ver, vai abrir os trabalhos. Depois a gente vai ver o conjunto residencial Baixada do Carmo, de 1938 a 1950, projetado pelo Atílio Corrêa Lima e pelo Hélio Uchoa, no Rio, aliás, perdão, em São Paulo. O conjunto residencial para operários da Tecelagem Paraíba, de 1952, um projeto muito bom do arquiteto Rino Leve, em São José dos Campos, que também é outra referência para quem estuda HABs, Habitação de Interesse Social. Em seguida, o famoso, né, o tão estudado Conjunto Residencial Pedregulho, que é uma obra de arte dentro dessa discussão, né? É uma referência importantíssima e é tombado pelo patrimônio, pelo IFAM, e projeto do Afonso Eduardo Reidi, do Rio de Janeiro. Esse eu tive o prazer de conhecer, de visitar durante um docomomo que houve no Rio. Ele é um projeto de 1947 a 58, tá? E fechando os trabalhos de hoje, a gente vai ter o conjunto residencial da Gávea, também no Rio, projeto também do Afonso Eduardo Reidi, nome importante da arquitetura brasileira, da escola carioca, tá? Com a obra de 1952 a 1954. Então, a gente vai ter o prazer de ver, né, nossos alunos apresentarem em grupos, e cada grupo vai ter um interlocutor, um apresentador, e a gente vai iniciar, então, a Vila para Operários de Monlevade, de 1935, de Lúcio Costa, com o aluno Ismael apresentando. Ismael, Oi, pode tomar assento aí. certo. Cada grupo tem 10 minutos para a gente poder discutir, tá certo? Ok. Primeiramente, boa tarde, né? Como a professora aí falou, a gente vai apresentar o projeto da Vila para Operários de Monlevade, do arquiteto Lúcio Costa, um projeto do ano de 1935. É um trabalho da disciplina de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo 4, orientado pela professora Alcine Afonso e produzido pelos alunos Alana, Marina e eu, que sou Ismael. Aqui o nosso sumário. Bom, esse trabalho, ele, como eu falei, ele pretende fazer uma análise do projeto da Vila para Operários de Monlevade, né, que é esse projeto de Lúcio Costa, do ano de 1935, e é um projeto encomendado pela Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. Né, ele se localiza no município de João Monlevade, em Minas Gerais, e é um projeto de um conjunto habitacional destinado aos operários dessa usina, e inserido no contexto da industrialização brasileira e da formação dessas cidades-empresas, que são marcadas por um forte controle social sobre os trabalhadores. Essa proposta analisada, ela tem como base a metodologia das 7 dimensões desenvolvida pela professora Alcília e propõe uma leitura mais profunda e interdisciplinar das obras. Essa obra do Lúcio Costa ainda é um pouco menos conhecida em comparação a outros projetos, como, por exemplo, do Rio de Janeiro e Brasília, e ela é fundamental para o entendimento das primeiras experiências de habitação social no país, sobre os princípios da racionalidade, padronização e disciplina espacial. Como eu já falei, ele está localizado na cidade de... era um projeto para a cidade de João Monlevade, em Minas Gerais, encomendado pela Siderúrgica Belgo-Mineira, e tinha como tipologias aí residências para operários da usina e alguns equipamentos públicos.
o arquiteto foi o Lúcio Costa. A vila ela não foi concebida por diretrizes públicas urbanas, mas sim como parte de uma política empresarial da cidade fábrica, onde a companhia ela possui o controle total do território, inclusive do habitacional, e havia uma inexistência do vínculo com o planejamento municipal. E isso refletia tanto na autonomia da empresa sobre o uso do solo, quanto nas normas de convivência e ocupação e permanência. Atualmente, a vila não possui tombamento federal ou estadual, embora tenha um valor histórico e arquitetônico e seja reconhecida academicamente. Foi meio que um concurso e o Lúcio Costa participou, ele enviou o projeto, porém, o projeto que foi implementado foi de outro arquiteto, né? Mas, ainda assim, o projeto é muito importante de ser analisado no sentido de que foi um projeto que exemplificava bem o que o Lúcio Costa pensava enquanto modernidade da arquitetura, principalmente no sentido da habitação de interesse social. Como eu já falei, é um projeto de Lúcio Costa e ele representa esse marco no urbanismo moderno no Brasil. Ele está inserido no contexto da Era Vargas, durante o avanço da industrialização nacional, e ele traz aí essa ideia de produzir habitação para os trabalhadores dessa usina siderúrgica. O projeto ele busca conciliar a funcionalidade e a qualidade de vida, também com a organização urbana e moradias padronizadas, ruas arborizadas e o serviço integrado. Posteriormente, a gente vai conseguir perceber que é um projeto que ele é bem pensado para se adaptar às características do próprio ambiente para onde ele foi planejado, né? Alguns relatos de antigos moradores revelam que o cotidiano era marcado pelo controle da empresa, mas também por boas condições de moradia para a época, e reforça o valor histórico. Assim, a vila ela se destaca como um exemplo importante de arquitetura socialmente orientada e do urbanismo industrial do Brasil do século XX. Quanto à dimensão espacial externa do que foi projetado, a vila ela foi implementada em um terreno bem acidentado, e o Lúcio Costa ele utilizou da topografia como uma diretriz projetual. Os setores habitacionais eles foram distribuídos em patamares, com ruas paralelas e as curvas de nível, e o plano ele previa zonas tanto para habitação quanto para outros equipamentos públicos, como lazer, comércio, educação, religião, criando uma microcidade funcional. A composição urbana ela reflete a lógica de controle, como, por exemplo, ruas amplas, visuais abertos e acessos monitoráveis, o que facilitava tanto a vigilância, como mantinha a ordem dentro da comunidade operária, e as habitações operárias elas se localizavam nas partes mais baixas e distantes, enquanto os engenheiros e diretores eles habitavam em setores mais centrais e elevados, com melhor infraestrutura e vistas mais privilegiadas. Além disso, ele criou espaços de convivência como praças, o mercado, o cinema, a igreja, reforçando esse vínculo da vila com os valores morais e religiosos da época, afastando os trabalhadores de práticas consideradas desordeiras e comuns nos centros urbanos. Aqui está um esquema que exemplifica como foi pensado o projeto para se adaptar à topografia do lugar, e preservando bem as características, principalmente de vegetação e da própria topografia. Outro modelo que esquematiza a implementação do que foi projetado por ele. E aí, quanto à dimensão espacial interna, é importante a gente lembrar que nessa parte do trabalho a gente vai analisar de forma geral tanto as tipologias habitacionais como as outras tipologias que foram projetadas para esse projeto do Lúcio Costa, mas que seguem o que seria a filosofia arquitetônica dele, que ele pensava para essa época. As adaptações elas seguiam modelos mais padronizados e classificados por tipologias numeradas, eram basicamente duas, tipologia A e tipologia B, e eram compostas por sala, quarto, cozinha e sanitário, muitas vezes o quintal e uma varanda frontal. Lúcio Costa ele se preocupou tanto com a ventilação cruzada quanto a insolação adequada e setorização funcional, separando a área de serviços da área íntima e respeitando os princípios higiênicos modernos. O espaço interno ele refletia uma forma de educação moral e espacial, onde a organização da casa ela buscava moldar
comportamentos de higiene, disciplina doméstica e vida familiar estruturada. Algumas casas possuíam hortas e currais, incentivando a autossuficiência parcial e o enraizamento do trabalhador. Como a gente pode perceber, era uma planta dividida, como está aqui nessa área dos desenhos 86, eram duas tipologias de planta, tipologia A e tipologia B. Basicamente, elas tinham um desenho até semelhante, produzido em dois pavimentos, de modo que o pavimento inferior, o térreo, ele teria uma parte com mais contato com a área verde do local, e uma área de serviço, e o restante do programa ele era resolvido no pavimento superior. A vila ela utilizava do concreto armado para a estrutura dos edifícios coletivos e dos equipamentos urbanos, como o clube, o cinema, o que permitiu grandes vãos e o pilotis, e para as casas o sistema construtivo era mais simples, com alvenaria e laje de concreto leve. Tem aí alguns cortes esquemáticos e desenhos de fachada e perspectiva do Lúcio Costa que exemplificavam como ele imaginava que seriam as residências. Esse aqui são desenhos esquemáticos da escola. Quanto à dimensão tectônica em relação à coberta, as cobertas dos edifícios, como o cinema, a igreja, eram planas e leves, geralmente em duas águas, enquanto a coberta das edificações residenciais possuía uma água só e eram estruturas muito mais simples. Ele tentou trazer estruturas mais exuberantes nos equipamentos públicos, porém no residencial ele optou por uma residência muito mais simples, mas de todo modo, como em outros projetos do Lúcio Costa, ele prezava por uma arquitetura que fosse mais fácil e rápida de construir, mas que houvesse ainda uma qualidade arquitetônica. Quanto às peles, as casas elas tinham painéis de madeiras e vidro para os fechamentos, com caixilhos metálicos simples, e a igreja tinha paredes de cor azul, com venezianas para ventilação e luz, e as fachadas buscavam uma materialidade neutra, integrando-se à vegetação. Quanto aos materiais, o projeto ele enfatiza o uso de materiais industriais e pré-fabricados, como o Eternit, o fibrocimento para telhas e paredes, e os materiais eram selecionados pela durabilidade, leveza e qualidade termoacústica. Quanto aos detalhes, é possível perceber que eram detalhes construtivos simples e racionais, sem muitos ornamentos. O foco era na funcionalidade, na economia, as características da nova técnica, a filosofia de Costa, que ele exemplifica no manifesto dele de Razões da Nova Arquitetura, que a máquina e a indústria impõem uma nova técnica construtiva baseada na ossatura de independente, que libera as paredes e a função estrutural, tornando as paredes uma simples vedação. Isso resulta em formas mais puras, contornos nítidos e acabamento mais perfeccionista. A ausência de ornamentação também é uma consequência lógica dessa evolução técnica e construtiva. Quanto à linguagem utilizada por Lúcio Costa, na Vila Operária, ela se consolida em uma linguagem moderna, industrial, caracterizada por formas geométricas mais puras e limpas e a integração mais harmoniosa com o entorno. A presença de transparências através das venezianas e de grades de abertura e elementos naturais que estabelecem essa relação mais fluida entre a edificação e a paisagem, além do uso do aço, do concreto armado e do vidro pré-fabricados que reforçam essa linguagem. Quanto à volumetria, é possível perceber que o projeto ele é caracterizado por volumes mais prismáticos e formas puras, como cubos alongados para as casas, e organizados de maneira funcional e estética. Há uma organização também em um plano horizontal, aproveitando a topografia. Quanto à plasticidade do projeto, é possível perceber que o projeto ele reside na articulação dos planos, transparências e na integração paisagística. Ele possui essa leveza da modernidade e é evidente o uso de materiais mais leves e a elevação de alguns edifícios sob pilotis, a transparência mais radical e buscada nas aberturas que dissolvem os limites entre o interior e o exterior
e uma modularidade rítmica da estrutura e dos elementos pré-fabricados que se organizam entre cheios e vazios com muita precisão. A luz natural é um elemento dinâmico que molda esses espaços, e o arquiteto ele enfatiza que a nova arquitetura ela alcança um valor plástico nunca antes alcançado, com a pureza das formas, a nitidez dos contornos, a perfeição dos acabamentos e a capacidade de ser mais simples, com clareza, elegância e economia. A simetria ela é abandonada, mas em vista de um sentido mais amplo, como a medida e o jogo de contrastes, que são sabiamente neutralizados. Quanto à função sintática, a vila ela foi planejada de forma autossuficiente e isolada, mas que ela estava articulada com a usina e a malha urbana nascente. O projeto ele se destaca pela harmoniosa integração com o entorno natural e a realidade industrial do bairro de baixa densidade. A arquitetura ela vai buscar camuflar a vegetação e utilizar de aberturas para vistas panorâmicas e filtrar a luz, refletindo uma essência mais discreta com a paisagem. Ele tem como base o projeto com o crescimento da cidade, o bairro ele também foi absorvido pela malha urbana, e ele tem mantido uma certa distinção formal e morfológica das ruas estreitas, traçado ortogonal, casas com jardins, e das dinâmicas urbanas mais amplas. Quanto à função pragmática no projeto que foi construído, o uso da moradia permanece, mas as casas elas foram reformadas em comércios que surgiram de uso misto e que acabaram se consolidando. A infraestrutura original ainda sustenta a rotina dos moradores, mas já enfrenta alguns desafios, como o desgaste físico e a falta de atualização dessas redes urbanas. Nesse cenário, é provável que, se o projeto de Lúcio Costa tivesse sido escolhido para ser construído, ele teria seguido rumos bem parecidos. A gente tem um outro esquema aí de como o Lúcio Costa pensou essas habitações. A gente tem a região 1, que seria a região onde ficariam os engenheiros e, enfim, as altas patentes da siderúrgica. A região 2, que é uma região mais baixa para os operários. Aqui onde está o número 3, ficaria o cinema, no 4 seria a igreja, no 5 seria o armazém, no 6 a escola, e no 7 o clube de encontro do pessoal que morava na vila. Quanto à função semântica, o projeto ele é o símbolo desse sonho modernista pós-guerra, em um sentido mais amplo do ideal modernista, e ele preconizava uma arquitetura inovadora e acessível a todos, não apenas às elites. O uso de materiais industriais e a integração com a natureza representam essa reconciliação entre a tecnologia e o bem-estar humano, com o foco na justiça social. E Lúcio Costa, no Manifesto de Razões para a Nova Arquitetura, ele argumenta também que a arquitetura ela deve ser um movimento legítimo de dentro para fora, refletindo as transformações sociais e as necessidades coletivas. Esse projeto da Vila Operária, ele personifica essas ideias dele, sendo um projeto profundamente ligado à realidade social e que dá seu tempo às aspirações de uma nova organização da vida. Quanto à conservação, como já foi mencionado, o projeto ele não foi o escolhido para ser implementado, e aí a sua condição atual de preservação ela está ligada à história e ao que foi efetivamente construído, né? A importância do anteprojeto do Lúcio Costa para a arquitetura brasileira é inegável, mas o projeto da Vila Operária é reconhecido como um patrimônio edificado e cultural, representando um legado duradouro na evolução da habitação moderna e do urbanismo no Brasil. A análise de preservação são cruciais para compreender a trajetória da modernidade, e as ideias de Lúcio Costa elas influenciaram gerações de arquitetos. A preservação do patrimônio edificado é vista como um esforço do reajuste social, onde o projeto de Lúcio Costa ele se insere como um exemplo de como a nova arquitetura ela se adapta e contribui para um novo equilíbrio social. Bom, e é isso, essas são as nossas referências. Muito obrigado. Obrigada, Ismael. Gente, Lúcio Costa teve um papel preponderante na história da arquitetura brasileira, né? Ele, assim, ele é considerado o mentor teórico, porque ele fez a ponte
entre os princípios Le Corbusier, com as visitas Le Corbusier ao Brasil, né? E também, além de receber outros arquitetos, como Frank Lloyd Wright, Neutra e tantos outros. E é interessante a gente ver que esse projeto que não foi executado, como Ismael colocou, ele tinha, vocês viram naquele mapa geral, né, a setorização muito parecida com o que a gente vê em outra escala, na Cidade dos Motores, em Mombau, que é aquela coisa da implantação das áreas residenciais, da área residencial, com aquelas duas tipologias, né? E a parte de equipamentos sociais, como o clube, educacional, escola, igreja, enfim. E aquela praça que me lembrou muito uma oca, sabe? Uma oca indígena. E, tipo assim, eu queria dizer para vocês que Lúcio Costa, ele vai ser o responsável, anos depois, porque esse projeto que a gente viu é dos anos 30, de 1935, mas em 1959, ele fez o plano piloto de Brasília, né? Que a gente viu também em sala, e que ele foi o ganhador do concurso do plano piloto de Brasília, e já bem mais, digamos assim, complexo, em termos de equipamentos, de tudo. Mas, quer dizer, ele, 30 anos atrás, basicamente, ele já estava com os preceitos da Carta de Atenas em mente. E numa cidade do interior de Minas, certo? Operária, né? Mineira, porque Minas é um estado de muita mineração ali, Sabará. Até hoje, né, a gente tem Ouro Preto, Ouro Branco, Mariana, toda aquela região ali é muito produtora de minérios, né? E o que acontece? Faltava infraestrutura. Uma pena que o projeto dele não foi implementado assim, mas a gente tem, pelo menos, essa base do início dessa discussão aqui no Brasil, tá certo? Eu vou passar para a próxima equipe com o conjunto residencial Baixada do Carmo, de 1938 a 1950, projeto do Atílio Corrêa com Hélio Uchoa, que a Graziele vai apresentar agora aqui para a gente. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim, tudo direitinho. Certo. Bom, boa tarde. Vou apresentar para vocês a análise das dimensões do conjunto residencial Baixada do Carmo. Meu grupo é formado por mim, Graziele Pereira, por Iker Almeida e por Isnádia Nunes. A gente estruturou o sumário baseado, né, na análise das dimensões. Então, a gente vai analisar aqui a dimensão normativa, histórica, espacial, tectônica, formal e funcional. A gente não vai se adentrar tanto nas questões de conservação, porque desde o começo eu já vou deixar claro que o projeto ele não foi entregue totalmente e que ele foi muito transformado ao longo do tempo pelos moradores, por questões de necessidade, enfim, por toda a lógica funcional daqueles moradores na área. E também por conta do tempo. Então, já vou deixando claro daqui e a gente segue analisando o restante das dimensões. Bom, o conjunto é o conjunto habitacional da Várzea no Carmo, ou da Baixada do Carmo, fica na Liberdade, em São Paulo. É um projeto, como a professora já adiantou, que foi iniciado em 1938, mas foi entregue em 1950. É um edifício multifamiliar residencial, basicamente construído em estrutura convencional de concreto e alvenaria, pelos arquitetos Atílio Corrêa Lima e Hélio Uchoa Cavalcante, com 185 mil metros quadrados de área. Bom, com relação à sua dimensão normativa, o conjunto se insere dentro das diretrizes do Estado Novo, que foi gerido pelo governo Vargas e promoveu a intervenção estatal no campo de habitação social e de habitações para trabalhadores no Brasil, por meio da Instituição de Aposentadoria e Pensões, o IAP, ou IAPI, que são propostas que seguiam princípios e diretrizes bastante claras de habitação para serviço público, com prioridade em aluguel e a promoção da coletividade dos trabalhadores. Essas diretrizes traziam questões relacionadas à altura das edificações, à inserção desvinculada da malha urbana existente, à estandardização das unidades, ou seja, uma padronização para essa repetição
dessas unidades e o planejamento urbano articulado, consequentemente, né, seguindo essa lógica. Como já adiantei, foi dentro do governo Vargas, na dimensão histórica. Ele estava propondo a criação do Estado de Bem-Estar Social, o Welfare State, como estava sendo produzido, né, nos países europeus e também nos Estados Unidos. Mas essa inserção acaba não sendo tão positiva nesse caso, porque acaba gerando um contraste entre o projeto idealizado que foi proposto e a realidade construída aqui no Brasil. Então, teve todo um projeto, toda uma organização, mas apenas 10% foi realmente construído. O conjunto sofre intensas transformações, inclusive que transformam um pouco os ideais modernistas da obra. Então, a gente vai ter, em vez de uma malha aberta, a gente vai ter cercamentos, os fechamentos dos pilotis, a desativação dos equipamentos coletivos propostos, ou mesmo a falta da sua construção, da sua inserção na malha local, e a instalação de garagens e depósitos, principalmente pensando no alto, né, no carro. Com relação à sua dimensão espacial externa, essa área aqui que eu estou passando com o mouse foi a área que inicialmente era a área para o projeto, mas só foi construída essa parte que está destacada, esses retângulozinhos que foram destacados nessa malha. Os espaços públicos, essas áreas internas, foram transformadas em áreas condominiais, cercadas com acesso restrito, atrapalhando a permeabilidade da trama urbana e também o uso coletivo previsto no projeto original, assim como redesenhou e modificou a lógica do lote urbano moderno, convertendo esses espaços que seriam espaços livres em áreas privadas e muradas. Aqui a gente tem as fases do projeto. Essa fase aqui seria a fase inicial, onde seria construída todas as questões de habitação social e os equipamentos coletivos, com uma segunda fase que seria a ampliação dessa área. Aqui nesse mapinha, né, dá para ver nesse esquema, na verdade, dá para ver de maneira mais clara que no centro seriam essas áreas residenciais, seriam os blocos B e C, e os blocos A, que são todos residenciais, e meio que de maneira como um satélite, esses equipamentos, que nenhum deles acabou sendo construído. Como eu já falei, não foi construído boa parte desse projeto, então, para as edificações residenciais, foram construídas apenas as tipologias do tipo B e C, então nós vamos focar na avaliação delas, principalmente pensando no tempo, que é mais curto aqui nessa apresentação. Essa daqui é a planta da edificação do tipo B, são 24 unidades por edifício e 4 pavimentos, com 3 entradas de acesso independente, halls e escadas, que acabaram sendo fechadas. Como a planta é livre, né, eles poderiam se apropriar desses espaços, e esses espaços foram ocupados. São 3 edifícios justapostos com orientação priorizando a ventilação cruzada. Todas as unidades possuem sala, banheiro, cozinha, terraça de serviço e os quartos. E aí, cada tipologia dessas unidades residenciais vão ter tamanhos diferentes e quantidades de quartos diferentes, mas que poderiam ser posteriormente modificados pelos usuários. A gente tem a tipologia dentro do bloco B, 5, 6 e 7, que são de 75 metros quadrados, 85 metros quadrados e 60 metros quadrados, de 3, 4 e 2 quartos. E essa aqui é a planta, né, interna do bloco C. Diferente do bloco B, ele possui apenas um tipo de formação de unidade, né, unidade residencial, e elas todas são de 54 metros quadrados, possuindo 2 quartos, sala, banheiro, cozinha, terraça de serviço. Também seguindo questões de orientação dos ventos. Aqui é um corte, para a gente ter uma noção, eles têm a mesma altura e a mesma quantidade de pavimentos, a diferença vai ser justamente as tipologias e a quantidade de unidades por bloco. Esse bloco maior aqui no centro seria o bloco de tipologia A, que não foi construído. Falando um pouquinho sobre a dimensão tectônica, todos os 2 blocos vão ser analisados juntos, porque eles têm características bastante parecidas, embora tenha uma forma ou outra que se destaque na sua edificação final. Quanto à estrutura, todas 2 são em concreto armado, moldado em loco.
A coberta é linguagem plana leve, inclinada apenas o suficiente para o escoamento de águas pluviais, e as platibandas acabam escondendo esse telhado. As peles são fachadas compostas por alvenaria de vedação e aberturas, que são essas aberturas em fita, mas que não são totalmente translúcidas. Acaba criando uma certa textura na volumetria, mas ele busca essa simplicidade justamente por ser um conjunto habitacional. Os materiais utilizados são predominantemente de concreto, alvenaria e caixilho metálico. Os elementos construtivos acabam não sendo tão utilizados, justamente por conta dessa racionalidade e da funcionalidade do edifício. Passando um pouquinho para a dimensão formal, a linguagem dentro do contexto moderno, ela vai ser mais racional, funcional e limpa, na simplicidade dos volumes, com apenas algumas aberturas regulares para o terraço de serviço, mas ela também não tem muitos adornos. A maior questão de ornamentação dela seria justamente os caixilhos que demarcam as aberturas das esquadrias. Com relação à sua volumetria, bastante simples, né? Ela é mais prismática, com blocos laminares de proporção horizontal bastante definida, então elas são bastante horizontais, e são blocos mais regulares, mais retangulares também. Passando um pouquinho para a plasticidade, a gente tem a marcação principal pelas esquadrias, como eu já falei anteriormente, e o que mais se destaca nela é justamente essa repetição como uma estética formal, né? Então, ele cria esse ritmo e ele se baseia nele também para diferenciar as tipologias e para demarcar que é uma unidade e aqui é outra unidade. E segue justamente essa lógica. Com relação à sua função sintática, apesar de propor o afastamento das áreas verdes internas, o parcelamento acaba sendo modificado no lote por conta dos muros, cercamentos que acabaram sendo feitos pelos os moradores, e acaba controlando e restringindo esse acesso para um acesso mais interno, mais privado, e sem continuidade com o tecido urbano externo, que era justamente a intenção inicial do lote moderno. Com relação à dimensão funcional pragmática, a gente vai ter que o projeto original contempla, né, a habitação, equipamentos urbanos, mas que no final ele acaba sendo apenas para uso residencial. E para sua função semântica, ele acaba sendo um símbolo pioneiro de habitação social no Brasil, mas que foi uma tentativa radical que, em vez de se construir totalmente, acaba sendo mais uma idealização e não algo concreto dentro dessa realidade, né? Então, ele tenta trazer a integração, o comércio, os equipamentos, mas acaba, por conta de todas as situações voltadas para a construção, não sendo efetivado. E é isso, pessoal. Essas aqui são as nossas referências e eu agradeço pela atenção de vocês. Certo, Graziele. A gente vê que esse conjunto, o traçado urbano dele eu acho muito neoclássico. E me lembrou muito a disposição que a gente viu em Mumbau, dos blocos, né? Paralelos. E aí, esses dois arquitetos, o Atílio e o Hélio Shoa, o Atílio Corrêa Lima, né, fez vários projetos urbanísticos no Brasil. Ele era mais da parte de urbanismo em si, e eu acredito que o Hélio Shoa deve ter ficado com a parte arquitetônica, assim, dos blocos. Mas a gente vê que ainda é, digamos assim, um proto-moderno, né? Porque não usa pilotis e procura uma racionalidade construtiva, porque os blocos são 4 andares, não é isso, Graziele? Então, eles estão apoiados sem pilotis, né? Diferente, assim, então, como eu poderia dizer que eles estão na tentativa, né, de fazer uma arquitetura moderna, né? Eles usam de uma racionalidade em planta, da disposição deles no traçado, mas o edifício em si, ainda, talvez, e com certeza por questões de custo, né, seguir uma arquitetura mais tradicional, de parede sobre parede, de alvenaria armada, né, diferente de outros que a gente vai vendo pela frente.
Obrigada, Graziele. Mas interessante as soluções de caixilho, que já começa a proteger em volta das janelas, a, a existência dos pátios e convivência entre os blocos. E as adaptações do pós-ocupação, elas são normais, né? Elas são corriqueiras, porque a gente projeta, imagine, projeta uma casa e ela é mudada pela família, imagina um conjunto habitacional com tanta gente, né? Com tantas famílias, que acaba cada uma, tipo, personalizando e exigindo coisas, né, para estar ali. E essa questão de segurança, né, de gradear tudo, que é uma consequência da insegurança do século XX, né, dos assaltos, da violência urbana, que não dá no Brasil, infelizmente, para a gente ter isso tudo aberto. É uma pena. O que diferencia muito o nosso país de outros, em relação à habitação de interesse social, essa falta de integração entre o público e o privado. Acaba tendo que murar, cercar, né, por proteção. Mas vamos lá, bora ver o que acontece, né, no conjunto residencial para operários feito por Rino Leve no interior de São Paulo, por um grupo empresarial muito forte, a Tecelagem Paraíba, que produzia cobertores, tecidos, né, para o Brasil inteiro, em São José dos Campos. Quem que vai apresentar? Deixa eu ver aqui. Maria Luísa. Sou eu, professora. Tá joia, Maria. Pronto, vou apresentar aqui a minha tela para vocês. Tá aparecendo, né? Tá. Vou ligar minha câmera aqui. Pronto. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maria Luísa. Maria Luísa, tua câmera está desligada, viu? Sim. Um momento. A tua, tá. Aí eu vou apagar a minha e você fica falando. E agora? Tá me vendo? Agora deu um eco. Só um momentinho, professora. Mas parou o eco. Foi? Foi. Pronto, perdão pelo probleminha. Vamos lá. Boa tarde, gente. Meu nome é Maria Luísa. Hoje eu vou apresentar para vocês a nossa análise do conjunto residencial dos operários da Tecelagem Paraíba. Essa análise foi feita por mim e por Marina Damasceno e Vitória França. Essa aqui é a nossa estrutura do nosso trabalho, nosso sumário. Bom, esse conjunto, ele está localizado em São José dos Campos, em São Paulo, e ele foi concebido a partir da década de 40 como parte de um projeto urbano, industrial, que era voltado para a moradia operária. Ele está inserido no contexto de expansão urbana industrial têxtil paulista, e o conjunto ele integra a habitação, infraestrutura e serviços, e reflete os ideais modernistas da racionalidade e bem-estar social. Ele é composto por residências padronizadas, ruas arborizadas e equipamentos coletivos, como escolas, igreja, e o projeto ele visava justamente integrar o trabalho com a moradia e o lazer do cotidiano dos operários. Esse estudo de caso ele vai adotar a metodologia proposta pela professora Auxília Afonso, que é baseada em 7 dimensões. A dimensão normativa, histórica, espacial, externa e interna, tectônica, funcional, formal e conservação. Aqui a ficha técnica do projeto que a gente está analisando é o conjunto residencial para os operários de Tecelagem Paraíba, responsável pelo arquiteto Rino Levi e está localizado em São José dos Campos, em São Paulo. O cliente era a Tecelagem Paraíba, mais especificamente na direção do Olivo Gomes, e o ano do projeto é de 1952, com um estilo arquitetônico moderno, e com a sua função original era uma residência, um conjunto habitacional residencial multifamiliar. Tem uma área construída de aproximadamente 60 mil metros quadrados, e o sistema construtivo bastante presente é a estrutura em pisos e concreto armado e treliças de concreto na fachada. Aqui o nosso mapinha de localização, onde está localizada a cidade de São José dos Campos.
Na dimensão normativa, esse conjunto residencial ele é protegido pelo IPHAN a partir de 2021, com a inscrição nos livros do Tombo Histórico de Belas Artes e Arqueológico e Paisagístico, né? E esse reconhecimento ele vai garantir a salvaguarda jurídica e a sua arquitetura e paisagem, que fortalece bastante o seu valor patrimonial nacional, né? No âmbito local, esse conjunto ele é protegido pela Lei Municipal número 6.493/2004, que vai enquadrar ele na zona de preservação, com acompanhamento do CONFAC, e uma atuação do Ministério Público Federal, que cobrou essa conclusão do tombamento e reforça o compromisso institucional com a preservação da memória operária e industrial desse espaço. Já na dimensão histórica, nas décadas de 40 e 50, o Brasil estava passando por um intenso processo de industrialização, especialmente na região sudeste, que foi impulsionado pelas políticas de substituição de importações, né? E nesse contexto, São José dos Campos, até então, que era uma cidade mais agrícola e de pequeno porte, começou a se transformar numa cidade mais industrial, um polo industrial. O Olivo Gomes, que era o herdeiro e diretor da Tecelagem Paraíba, ele era considerado um industrial visionário e que tinha os ideais alinhados ao modernismo, né? Os ideais modernistas. Ele contratou o arquiteto Rino Levi e, juntamente, o paisagista Burle Marx para poder conceber esse projeto com o objetivo de unir a funcionalidade, a higiene e o bem-estar dos trabalhadores e uma inovação estética, né, para a época. A principal motivação, como eu já falei, era justamente ampliar e qualificar esse parque industrial de tecelagem Tecelagem Paraíba. Na dimensão espacial externa, trouxe aqui para vocês o mapa de implantação do conjunto residencial, certo? Ele está localizado numa área plana, o que facilitou bastante na implantação, e a gente pode ver como os eixos são bem definidos e bastante alinhados, justamente por conta dessa área que é bastante plana, eles tiveram bastante facilidade nisso. Inicialmente ele era bastante isolado, mas agora ele está bastante integrado à malha urbana de São José dos Campos e tem fácil acesso por vias como a Avenida Olivo Gomes e a Rodovia Dutra, né? E além das vias internas que ligam tanto os conjuntos residenciais com os equipamentos públicos que a gente tem dentro desse conjunto. Aqui é mais para trazer essa imagem, a perspectiva do desenho, né, do conjunto, e a gente percebe o quanto foi pensada essa questão, não só da topografia, mesmo que ela seja uma topografia menos acidentada, foi pensada, foi levada em consideração na hora do projeto, as condições climáticas, enfim, é um projeto completo. Na dimensão espacial interna, a gente vai focar mais nos conjuntos residenciais mesmo. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é o bloco A, e como a gente pode ver, é uma planta modular, livre, característica da época mesmo, e moderna, com quartos para as varandas externas, que são essas aqui, são jardins externos, bem típico. Esse aqui é o bloco B, é basicamente a mesma coisa, o que muda é mais a plasticidade do edifício, e ele segue a mesma linha de raciocínio do bloco A planta modular e espaços bastante definidos. Aqui eu trouxe um corte maior da tipologia 1 do bloco A, que a gente consegue observar mais. Essa zona 2 aqui, que é a sala de estar, as zonas íntimas, que são os quartos, a gente tem uma habitação com 9,30 metros quadrados e outra com 7,50 metros quadrados, e um pequeno espaço de área de serviço, que seria basicamente a cozinha. E aí a gente pode ver que a gente tem aberturas, tanto nos quartos quanto nas áreas de estar e serviço também, para os jardins. Aqui, mesma coisa, essa aqui é a tipologia 1 do bloco B também, segue a mesma linha de raciocínio que eu já conversei aqui com vocês. Além disso, como eu já mencionei, o projeto ele conta com jardins que foram desenhados e projetados por Burle Marx, sendo a presença desses jardins muito mais fortes perto da residência do próprio Olivo, né, que foi construída também na década de 50,
próximo ao conjunto residencial dos operários, não era tão perto, era mais afastado, num lugar mais silencioso, né? E a gente percebe como esses jardins foram importantes na questão da conexão fluida que foi exercendo entre esses espaços, dando essa impressão de uma continuidade espacial. Na dimensão tectônica, o conjunto como um todo, ele tem como predominância a estrutura em concreto armado e uma linguagem clara e racional. Eu trouxe aqui para vocês a foto de um trecho das fábricas, que utiliza muito essa questão das paredes com tijolo aparente e que vai se repetir durante todo o conjunto. Na dimensão formal, o conjunto ele vai ser marcado pela linguagem moderna, com forte racionalidade, como eu já falei para vocês. Na composição volumétrica, a gente vai observar que os blocos habitacionais eles vão apresentar uma ordenação linear, com simetria funcional e hierárquica. Na geometria e forma, a gente tem a predominância de linhas retas, volumes prismáticos, que vão refletir essa funcionalidade sem muitos ornamentos. Com a relação com o entorno, a gente vê que o conjunto está implantado, respeitando essa topografia, mesmo que ela seja uma topografia menos acidentada, com fluxos locais bem distribuídos, com a vegetação que o Burle Marx projetou, enfim. A plástica dos materiais, a gente vê o uso de alvenaria aparente, como eu já havia citado para vocês, cobogós, elementos sombreados, que vão remeter a essa linguagem tropical moderna, né? A simplicidade também, que se forma na forma mesmo da riqueza sensorial, enfim. Na dimensão funcional, a gente vê que é um conjunto habitacional operário, né, nos modos de cidade-jardim, e é um projeto que ele respondia justamente ao programa de necessidades que aquele diretor tinha solicitado ao arquiteto, que seria essa integração entre o mundo do têxtil, o mundo industrial, junto com o mundo mais residencial. Como função sintática, a gente destacou aqui que o conjunto está localizado junto à antiga fábrica, com uma forte relação física e simbólica entre moradia e trabalho, como eu já mencionei agora. A sua posição urbana está estrategicamente revelando o que o urbanismo é um urbanismo fabril moderno, no qual a habitação possui áreas de lazer, produção, elas existem e são possíveis de coexistirem juntas, né? Na função pragmática, originalmente, o conjunto ele incluía moradias, escolas, refeitórios, todos articulados em rede, como eu mostrei para vocês lá na dimensão espacial externa, naquela imagem, e com um zoneamento funcional e bem claro, ou seja, a habitação nos blocos residenciais, lazer e cultura, e equipamentos nos coletivos. Na função semântica, ela, além de abrigar o conjunto, ela representava um modelo social e político do progresso industrial, né? Era uma forma de mostrar esse progresso que o Brasil estava tendo no contexto industrial do país, e que hoje é um valor simbólico, né? Que permanece como memória urbana e patrimônio moderno. Nas transformações, a gente vê que a parte dos edifícios dele teve os seus usos alterados, né? Normal, como o antigo clube e a escola, mas ainda assim, muitos blocos habitacionais eles ainda funcionam como moradias também. Na dimensão da conservação, como eu já mencionei lá no início da nossa apresentação, o conjunto ele foi tombado, né, pelo IFAM em 2021, que nos mostra que há um reconhecimento nacional do seu valor patrimonial, certo? E em algumas partes elas estão em bom estado, sim, porém outras nem tanto, com algumas patologias já aparecendo, tipo infiltrações, degradação do revestimento, enfim. Atualmente, o conjunto ele abriga a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que é um ente municipal à frente das questões culturais, né? E o Museu do Folclore, dentre outras instituições do campo da cultura, reforçando os valores do uso afetivo e o papel desse conjunto arquitetônico e paisagístico no fortalecimento da identidade local, né? E é isso, pessoal. Essas aqui são as nossas referências. Muito obrigada.
Obrigada, Maria Luísa. Antônio, por favor, tu abre o arquivo que eu te mandei. Gente, eu queria dizer que eu compartilhei com essa turma um livro, parte de um livro que eu escaneei, de Barcelona, certo? E eu acho que as equipes não viram isso, tá? E aí, só para reforçar, eu chamo a atenção que todas as equipes olhem que eu tive um trabalho monstro de escanear para vocês, quase 80 páginas, e com a riqueza de imagens, todas as obras que a gente está estudando aqui, estão nele. No primeiro, volta, Antônio, por favor. No primeiro, olha, tem essa perspectiva que explica bem o que é esse conjunto. Como a Maria Luísa colocou, ele faz parte, né, de um grande empreendimento de um empresário paulista, certo? Que ele morava também aí. Eu tive o prazer de visitar esse local uns 5 anos atrás. Eu fui em São José dos Campos, passei o dia aí. Conheci a casa, que é linda, é tombada, o jardim, né, que projetado pelo Burle Marx, que virou um parque, certo? E essas casas da tipologia. Então, vocês estão vendo que esse conjunto habitacional, ele foi um modelo, gente, nacional. Esse arquiteto, Rino Leve, foi um grande arquiteto paulista que estudou na Itália e voltou para o Brasil e fez obras assim super importantes no nosso país, que inclusive a gente vai estudar na Escola Paulista, mas ele inclusive tem gravação, né, que eu já fiz sobre ele. Pode passar. Então a gente vê o traçado bem regular nessa perspectiva e também nesse desenho que eu peço para a equipe acrescentar, viu, Maria Luísa, essas imagens no slide de vocês para entrega. Todas as equipes que apresentaram, eu peço que vão até esse arquivo que eu mandei e coloquem nas dimensões, certo? Aqui, vocês estão vendo que é um livro que foi feito pelo Grupo Informe, que eu faço parte lá da EDSAB, da Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, que trabalha a modernidade, né? Então, aqui foi tudo redesenhado e vocês veem, né? Essa planta é muito importante, porque ela tem o zoneamento de todos os setores, né? Onde a gente vê as casas, essas que foram apresentadas, a zona residencial, né? Toda a zona de lazer, e a casa, né? Do empresário Olavo. Pode passar. E aí a gente tem nesse arquivo, tá? Nesse livro, que é fantástico esse livro. Depois eu vou pedir para o Antônio botar na capa dele, daqui a pouco. E está com vocês lá, está no Drive, vejam o Drive, certo? Aqui está o detalhe, né, da planta, como a Maria Luísa mostrou, só que aqui eu tenho as fachadas dele, né, que é um conjunto bem horizontal, e eu acho legal porque é numa zona rural, então, assim, não tinha cabimento ficar fazendo, né, bloco alto, enfim, pode passar. E eu acho lindas essas casas, porque elas são muito racionais e assim, elas são muito estudadas, sabe? Porque mergulha nessa área da habitação social. Elas são geminadas e muito racionais, porque centraliza, né, o bloco sanitário, pode passar, e com jardim na frente. E aqui a gente vê um detalhe delas, que também está nesse livro, né, na página 252, onde a gente vê a modulação e como a casa é enxuta. E tem casas com um quarto, com 2, né, variando essas tipologias. E o jardinzinho na frente, o cuidado com o muro, pode passar. E aqui a gente vê o detalhe com 2 quartos, né? O banheiro, a cozinha e a sala. Pode passar. Aliás, essa tem 3. Aqui, eu gosto muito dessas perspectivas de época que os arquitetos faziam, né? A gente vê a representação gráfica da igreja
e vejam como a igreja era um elemento importante nesses conjuntos habitacionais. Era um ponto de sociabilidade e religião. E a forma dela, bem moderna, bem arrojada. Rino Leve tinha uma formação europeia. Ele estudou na Itália, e a Itália era muito moderna, Roma, certo? E traz essas abóbadas, né, para o ginásio, para a parte de mercado, como a gente está vendo em primeiro plano, né, o edifício do mercado, e no segundo, o edifício do ginásio. Pode passar. E aqui eu tenho essa tabela, né, falando sobre o empreendimento, uma ficha, né, com as superfícies, as áreas. Então, a gente tem casa com 2 quartos, com 42,9, 43 metros quadrados, as outras com quase 53, né? E tem uma maior, com os quartos maiores, mesmo com o número de dormitórios, só que os quartos são maiores, tá certo? A altura do pé direito baixinho, né? 2,35, o número de apartamento, e, além disso, a bibliografia, onde se pode ler mais sobre esse projeto. Antônio, tu bota lá na capinha desse livro, por favor, lá no início. Gente, esse livro faz parte de uma série do Grupo IFORM, certo? Documentos da Arquitetura Moderna na América Latina. Vivenda social em Argentina, Brasil, Chile e México. É o volume 4, certo? A gente, que é do Grupo IFORM, e eu sou delas, né? Eu sou uma delas aqui no Brasil, a gente tem feito anualmente publicações. E esse volume 4, ele só trata de habitação de interesse social, certo? Eu tenho esse livro todo, ele tem uma parte que você pode baixar na internet, mas é um pequeno trecho. E essa parte do Brasil eu escaneei para os meus alunos, que eu peço encarecidamente que todos os grupos voltem a esse livro que está no Drive e acrescentem nas suas apresentações esse material, tá joia? Agora, Antônio, tu deixa ele em stand-by e vamos para o próximo grupo, tá certo? Porque se eles não colocaram, a gente adiciona. Quem que foi apresentado pelo grupo 4? Sou eu, professora. A Yasmin? Oi, Yasmin. Boa tarde. Tá, boa tarde. É sobre pedregulho, oi, Yasmin. Isso. Pronto. Boa tarde, me chamo Yasmin e hoje vou falar para vocês sobre a análise das dimensões do conjunto habitacional Pedregulho. O trabalho foi desenvolvido por mim, juntamente a Cecília Dantas e Larissa Vieira. Nosso sumário está estruturado de acordo com a metodologia da professora Auxilia Afonso na análise das 7 dimensões. Nosso objeto de estudo foi o prédio do conjunto habitacional do Pedregulho, que está inserido no conjunto do prefeito Mendes de Moraes, construído entre 1947 e 58. O arquiteto desse conjunto foi Afonso Eduardo Reide. O projeto foi do ano de 1947, com a construção finalizada em 58. Ele se localiza no Rio de Janeiro, no bairro São Cristóvão. É um tipo de projeto residencial, mas também que tem construções institucionais. Sua estrutura é em concreto e a área construída é mais de 30 mil metros quadrados, além de estar inserido na arquitetura moderna brasileira. Aqui a gente pode identificar melhor a localização a partir do mapa do Rio de Janeiro e do Brasil. E em relação à sua dimensão normativa, nós vamos ter que o prédio ele vai ter um tombamento em nível municipal e estadual. Em nível municipal, vai ser a partir da Secretaria de Desenvolvimento Humano, e em nível estadual, a partir do INEPAC. Em relação ao tombamento em nível federal, iniciou-se um processo em 2015, mas esse processo ele não foi finalizado, então, atualmente, ele ainda não é tombado pelo IPAM. Mas esse reconhecimento de ter um processo para o tombamento do IPAM já é muito importante para a busca por conservação dessa edificação e mostra o valor que ela tem, tanto arquitetônica, histórica e social para a sociedade brasileira.
Na questão da dimensão histórica, a gente tem que ele foi projetado no final dos anos 40 e ele surge em um contexto de uma busca por projetos urbanos modernos, funcionais e racionais. E ele vai atender às diretrizes do Distrito Federal e vai ter um objetivo de criar habitações para servidores públicos. Essa ideia de urbanismo, ela também vai estar muito associada a um compromisso social e espacial, que vai buscar a integração de uma arquitetura, da arte e de cidade. Então, o Heide, ele vai dar essa proposta mostrando uma justiça social, uma racionalidade técnica e também uma integração entre esses parâmetros. O projeto, ele além de ser um projeto residencial, ele vai integrar a cidade tendo instituições dentro do conjunto. Em relação à sua dimensão espacial, nós vamos ter que o contexto do entorno dele, no bairro de São Cristóvão, do Rio de Janeiro, já é um bairro muito desenvolvido, com um traçado marcado e extremamente povoado, com muitas construções ao seu redor. Isso vai dar um destaque ao conjunto por ter muita vegetação e uma preservação da Mata Atlântica. Essa preservação, ela vai ser muito importante, tanto para a questão do melhoramento da qualidade urbana, como para a humanização dos espaços que existem nessa edificação. E vai ser uma característica muito singular por conta do seu terreno, que tem uma declividade muito acentuada e é um terreno muito montanhoso, o que vai ser uma vantagem essa vegetação por proteger o terreno de riscos à erosão e deslizamentos. E essa implantação em serpentina vai ser um destaque muito grande para o conjunto e foi criada a partir dessa declividade muito acentuada. Então, a partir dessa situação de uma declividade acentuada, foi imposta uma implantação para o edifício principal em serpentina, que faz com que a edificação ela se molde ao terreno sem criar grandes impactos, sem muitos aterros e muitos cortes. Essa questão também vai ser uma valorização, porque vai criar uma vista panorâmica de todos os ângulos que são posicionados no terreno, no edifício. Aqui a gente pode ver um diagrama melhor de todo o conjunto, que a gente pode perceber a edificação principal em serpentina, que vai possuir 272 apartamentos, dois outros blocos residenciais com 28 apartamentos cada, a escola municipal e outros dois blocos que seriam um posto de saúde e um mercado. Porém, esses últimos dois blocos, eles se encontram atualmente desativados. Em corte, a gente também consegue entender que a edificação, o acesso principal dela se dá a partir do terceiro pavimento, possuindo 2 andares para baixo e 4 andares superiores. A espacialização interna, nós vamos ter que essa implantação em serpentina, ela também vai ser muito importante, porque ela vai permitir um melhoramento da ventilação cruzada, além da questão de ampliar as vistas criadas dentro da edificação, principalmente nesse plano em pilotis, em que é possível ter uma vista de todo o Rio de Janeiro nessa implantação. As edificações elas vão ser espacializadas de forma modular e sistematizada, então todas as edificações, as dos térreos, as dos andares inferiores e dos andares superiores, elas são sistematizadas, apesar de serem de tipologias diferentes. Aqui a gente tem melhor os 4 tipos de pavimentos que vão possuir nessa edificação. Como eu falei, o acesso ele se dá pelo terceiro pavimento e existem 2 pisos inferiores. Esses pisos inferiores vão ser 2 pisos com habitações residenciais térreas. E os pisos superiores, que seria o 4º, 5º, 6º e o 7º, eles vão ser pisos de duplex. Então, o 4º e o 6º vai estar contemplando o piso duplex, a parte térrea, e o 5º e o 7º será o primeiro pavimento dos duplex. Mas todos esses modulados. E isso também vai ser uma vantagem, essa implantação em serpentina também é uma vantagem para criar uma circulação horizontal muito linear, e que vai destoar bastante da questão da circulação vertical, que se dá por rampas e escadas. Aqui a gente tem o zoneamento das plantas baixas, então, como vocês podem ver melhor, a questão da modulação e também do espelhamento dessas plantas entre uma habitação e outra. Em relação à sua tectônica, os materiais mais utilizados nessa construção é o concreto, materiais cerâmicos e também materiais metálicos. O conjunto ele é feito a partir de uma estrutura de concreto armado,
em pilotis, como vocês podem ver na base da edificação, que vai ser justamente a área que vai estar tentando conversar com essa declividade acentuada e montanhosa, e em pilotis também o pavimento de acesso principal. As vedações, elas vão se dar principalmente por questão de cobogós, brises, janelas, esquadrias metálicas, que elas vão se repetir, criando um ritmo na edificação e, algumas vezes, sendo colocadas de forma singular, como é o caso do fechamento da escola, que se dá por um painel de Portinari. Isso, sua coberta, com uma característica moderna da edificação, também se dá a partir de platibanda, que vai reforçar essa horizontalidade que a edificação possui. Aqui a gente pode ver também a priorização do azul, dado na edificação, tendo como principais cores o azul e a cor mais terrosa dos cobogóis, e também o destaque no painel de Portinari. Em relação à sua dimensão formal, a gente, a partir da maquete física, consegue entender melhor o posicionamento de todos os elementos desse conjunto, em que a gente tem, em uma maior hierarquia, o prédio principal em serpentina, que ele vai ser tanto maior em extensão, mas também o mais alto e de maior destaque, e a gente tem que os outros elementos desse conjunto, vão ser implantados a partir de uma malha ortogonal. Então, isso vai causar uma distoância entre entre o prédio principal e os outros prédios, que marca ainda mais essa questão da hierarquia. E os principais elementos utilizados para essa construção formal é o pilotis, as rampas, os brises e os cobogóis. Aqui a gente tem essa exemplificação de todas as texturas que são formadas a partir desses elementos. E em relação à sua função, na função pragmática e semântica, a função pragmática, a gente tem que a edificação, ela surgiu a partir da busca por uma construção de solução habitacional para servidores públicos. E isso incluía não só a habitação residencial, mas também uma integração com a cidade. Então, dentro do conjunto foi implantada a escola, foi implantado o mercado, o posto de saúde, nessa ideia de um urbanismo mais coletivo e mais igualitário. E na sua função semântica, a gente vai ter que essa construção, ela se torna um símbolo de arquitetura moderna brasileira por uma busca de uma habitação igualitária, digna e acessível, sendo muito reconhecida ainda hoje em dia por uma qualidade, com a sua qualidade arquitetônica. Em relação à sua dimensão de conservação, vamos ter que o prédio atualmente ele enfrenta muitas dificuldades de conservação, principalmente a edificação principal, que é o edifício em serpentina. E essa dificuldade, ela se dá tanto pela questão do tempo, como eu já falei, ele foi finalizado em 58, mas também por problemas de gestão, que fica dividido entre a União, o governo estadual e o governo municipal. Outra situação também muito problemática para a preservação e para a manutenção que essa edificação precisa é a dificuldade existente em construir um grupo de moradores e os próprios condôminos poderem auxiliar nessas questões de manutenção e de preservação. Isso ocorre por uma questão de problemas de regularização. E a conservação, ela, como já falado inicialmente, a edificação ela é tombada pela Secretaria de Desenvolvimento Humano, no governo municipal e também no governo estadual pela INEPAC, faltando apenas a questão do tombamento nacional. E a conservação, ela tem muitos problemas de patologias em sua estrutura e também suas vedações, apesar de ter tido uma reforma em 94, e isso é destacado ainda hoje em dia, esses problemas de patologias, que o IAB, ele busca, a partir da relevância que essa edificação tem, defender o tombamento federal e também a criação de um conselho de gestor que buscasse melhorar essa questão de manutenção, preservação e gestão da edificação. Obrigada pela atenção. Obrigada, Yasmin. Antônio, Yasmin, eu quero que tu veja aqui, Yasmin, mas para tu complementar a parte tectônica. Certo. Tá? Antônio,
Tu abre aí, por favor. É na página... Deixa eu ver aqui. Pedregulho. Página 256, Antônio. Conforme a Yasmin falou, tá? Esse conjunto, né, ele foi projetado pela prefeitura para os funcionários que trabalhavam na prefeitura. E esse bloco sinuoso, aí, na 256, Antônio. Pode passar. Então, pronto. Opa, não, perdão, não é esse não, pode passar. Esse é o da Gávea, é mais na frente. Pode passar. A gente vai ver que Pedregulho, inclusive eu gostei muito do que a Yasmin colocou sobre a conservação de Pedregulho. Não está aí, Eu tá? acho que ele vai ser anterior, então, porque para cá ele não está. Vê se encontra, Antônio. Eu estava abrindo aqui o da Gávea. Olha, deixa eu dizer uma coisa, mas deixa eu comentar aqui, enquanto vê se está aí. Olha, o seguinte, interessante, porque ele é tombado em nível municipal, em nível estadual, e tem, gente, tem mais de 20 anos que o IFAM está com esse processo de tombamento. Não está não, Antônio? Então, Não, a gente deixa no da Gávea. Então, a gente está com mais de 20 anos com esse processo de tombamento pelo IFAM, certo? Mas o IFAM condicionou a tombar se o Estado restaurar as esquadrias daquele bloco sinuante. Eu soube, sinuoso, perdão, eu soube, quando eu estava lá, que os blocos baixos que ficam no entorno né, que é curva, que eles estavam sendo restaurados pelos próprios proprietários. Inclusive, moravam arquitetos, arquitetas lá. Alguns equipamentos estavam ainda em pé, como a escola, com a piscina, a quadra, mas o bloco de lavanderia, o mercado, tinham sido demolidos, certo? Hoje, esse conjunto, ele ficou numa área que está um pouco marginalizada, certo? Lá no Rio de Janeiro. O entorno dele é uma zona perigosa na cidade, meio perto do porto, entende? Então, e eu fiquei impressionada, eu tive lá, eu acho que foi em 2008, 2010, por aí, faz tempo, e eu fiquei impressionada como ele estava mal cuidado, né? Muito lixo, muito abandono nesse bloco principal. Era até contrastante com os outros. E ele estava meio ocupado com invasões, entende? E eram muitos problemas patológicos, com fiações expostas, com perigo de incêndio, com algumas rachaduras, muitas descaracterizações dos planos de fachada. Agora, um projeto tão lindo, tão bonito, né, com uma proposta tão arrojada, que inspirou tantos outros, inclusive o próximo estudo de caso, que eu vou mostrar aqui rapidinho, antes das meninas passarem, que eu acho que vai ser a Deisiane, né, que vai apresentar. Antônio, tu volta para aquela página 256, por favor, que eu acho ele muito influenciado por Pedregulho, que é o conjunto residencial Marquês de São Vicente, na Gávea, né? Lembra muito o partido de Pedregulho, certo? E ele é de 52 a 54, veio depois de Pedregulho, mas o Reidi usa, né? Adota essa linguagem. Reidi era maravilhoso, gente.
um arquiteto que fez o Aterro do Flamengo, fez o Museu de Arte Moderna do Rio, fez Pedregulho, fez Gávea. Ele era funcionário da prefeitura e um arquiteto altamente criativo, certo? Esses conjuntos habitacionais de Regi, eles fazem parte da história da modernidade brasileira, da escola carioca e da área de habitação de interesse social. A gente está falando de um tema aqui, e para eu ser justa e ética, não tem como não falar do Nabil Bonduki, um dos maiores estudiosos de habitação de interesse social no Brasil. O professor Nabil Bonduki, hoje ele é vereador pelo PT em São Paulo, tem vários livros publicados sobre o tema. Todos os livros do Nabil eu tenho, porque tem um conjunto de obras dele, que são 3 volumes, que é uma enciclopédia sobre habitação de interesse social no país. Né? O outro livro dele, A Origem da Habitação Social no Brasil, da capa vermelha, é uma bíblia para quem quer estudar essa área, com vários estudos de caso. Então, sem dúvida, Nabil Bonduki foi o que iniciou esse resgate aqui no Brasil. E, junto com ele, outras professoras da USP, como a professora já falecida, a doutora Ruth Sampaio, que também estudou as habitações de interesse social, e minha colega, hoje professora da USP, Flávia Brito, que estuda esse tema de modernidade e habitação de interesse social, inclusive estudou muito Pedregulho. Eu conheci a Flávia falando sobre os painéis que tem em Pedregulho, painéis artísticos, cerâmicos, lindíssimos, de azulejo, né? Porque eram conjuntos habitacionais que, além de se preocupar com o social, ainda tinha uma solução arrojada arquitetônica, ainda tinham painéis artísticos. Então, assim, não era uma coisa jogada, abandonada de qualquer forma. Nesse que a gente está vendo, a implantação sinuosa, né, a relação com a paisagem, com essa topografia, pode passar. E a gente vê a planta, né, tipo 1, era um kitnet, e esse kitnet é muito inspirador, porque o banheiro, uma mini copa, né, o quarto e a sala, uma unidade básica, mas com equipamentos que uma pessoa solteira ou um casal poderia começar a sua vida, né? Pode passar de uma forma bem racional. A outra tipologia era duplex. Isso, vocês têm visto que essa tipologia tipo duplex, com 2 pavimentos, um pavimento social, né, e de serviço, com a sala, a escada, a cozinha, e quando sobe o quarto, né, 2 quartos, um maior do casal e um do filho, com banheirinho, que era a unidade básica para uma família pequena, né, com 2 filhos, ou, enfim, podia ser uma beliche ali, né, enfim, pode passar. E esses terrenos muito íngremes, com muitos vales, né? Porque a paisagem carioca ela é muito cheia de morros, né? Então, tirando partido disso, esse pilotis, né, que vence essa topografia, suspende o edifício, que era uma coisa que Le Corbusier pregava. E a gente vê uma outra solução que também estava presente no Pedregulho, que é esse pavimento que respira, que tem uma base, né, com tipologias aqui embaixo, e vem esse pavimento com os pilares em V, que foi tipo assim, fazia parte do vocabulário criado pelo Niemeyer, e que tantos arquitetos da escola carioca adotaram esses pilares em V, que a gente está vendo aqui nessa elevação, né, da fachada principal, eles aqui suspendendo esse outro bloco. Pode passar. E aqui os detalhes dos pilares robustos desse pavimento que respirava. E eu acho legal esses pavimentos, porque são áreas de convivência, né, desses edifícios. E ele, ao mesmo tempo que esse pavimento cria uma leveza volumétrica, porque ele quebra um pouco a altura, ele cria áreas de convivência, de convergência de quem usa o prédio.
porque acaba fazendo aí uma praça coberta, com ângulos, né, de todo o entorno desses conjuntos habitacionais. Pode passar. Esses conjuntos habitacionais, gente, eles foram muito divulgados nas revistas brasileiras, como Acrópole, do IAB de São Paulo, como Arquitetura, do IAB do Rio de Janeiro, tá? E revistas de fora, como l'Architecture du Jour d'Ouy, francesa, Architecture Review, inglesa, enfim, divulgado no mundo todo. Então, eles viraram uma referência, né? Porque era uma coisa muito nova, tá? Para o mundo ver a arquitetura brasileira que era produzida, que era sinuosa, tirava partido desse lugar, da topografia, e como um corte, mostrando aqui, aí eu sugiro que a equipe, Yasmin, pegue essas imagens e enriqueça com a equipe dela os slides que vão entregar, certo? A questão tectônica, construtiva, né? Desses pórticos que sustentam o edifício, vencendo, né, essas colinas íngremes de topografia tão acidentada. Pode passar. E aí a tabela, como que sempre tem nesse livro, né, da UPC, que eu mandei para vocês, que vocês devem também pôr no seminário, os slides de vocês, tá bom? E agora eu passo para a gente finalizar a tarde de hoje, a apresentação da equipe que Deisiane vai representar, falando sobre o conjunto popularmente conhecido como da Gávea, no Rio de Janeiro. Oi, professora, está me ouvindo? Estou ouvindo, tudo certinho, Deisiane. Deixa eu apresentar aqui, botar para apresentar. Um momentinho. Pronto, estão vendo tudo certinho? Tudo certinho, pode começar tranquilo. Então, eu vou começar fazendo a análise das dimensões do conjunto residencial da Gávea. E aqui está o meu grupo, é formado por mim, Deisiane, por Andreina Rívia e por Maria Luísa Nascimento Silva. E aqui está o nosso sumário, né, mostrando como vai se seguir o nosso trabalho, nossa pesquisa. Então, uma apresentação breve do conjunto residencial da Gávea, ele configura-se como um exemplar emblemático da arquitetura moderna brasileira aplicada à habitação social. O projeto, ele articula funcionalidade, racionalidade construtiva e sensibilidade paisagística. E esse estudo, ele propõe uma análise crítica de suas principais dimensões arquitetônicas, baseadas aí nas aulas da professora, que é as dimensões histórica, formal, espacial, funcional, normativa, tectônica e de conservação. E elas estão aí a fim de nos fazer compreender sua contribuição ao ideário moderno e às práticas de preservação do patrimônio edificado. A sua ficha técnica, o nome desse conjunto, ele é um conjunto residencial Marquês de São Vicente, mas ele é popularmente conhecido como Conjunto Residencial da Gávea, ou mais popularmente ainda, como Minhocão. O arquiteto, ele foi Afonso Eduardo Reidi, e o ano do projeto foi 1952, e a conclusão foi em 54. Ele fica na Avenida Padre Leonel Franca, na Gávea, no Rio de Janeiro, e tem como função a habitação popular para servidores públicos. Nas suas dimensões normativas, o conjunto da Gávea, ele é protegido por legislação municipal e estadual. Deixa eu botar aqui que eu acho que não está. Ah, agora sim. O conjunto da Gávea é protegido por legislação municipal e estadual. No âmbito municipal, ele está sujeito às normas de uso e ocupação do solo do Rio de Janeiro, que regulam parâmetros urbanísticos, como áreas de lazer, recuos e dimensões das edificações. E, além disso, ele é tombado oficialmente pela Lei Municipal de número 3.300, de 2001, o que garante a preservação de seu valor arquitetônico, histórico e cultural, impedindo alterações sem autorização, e também ele é protegido pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, que é o INEPAC, que reforça ali a sua importância no patrimônio do Estado do Rio de Janeiro.
Na sua dimensão histórica, eu vou falar um pouquinho sobre o arquiteto Afonso Eduardo Reidy. Ele foi um arquiteto francês, nascido em Paris, ali no ano de 1909, e ele faleceu no Rio de Janeiro, em 1964. Ele se destacou muito na arquitetura modernista brasileira, e ele atuou no Brasil ao lado de nomes como Lúcio Costa, durante o chamado período heróico da arquitetura moderna, e entre suas principais obras estão o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o enterro da Avenida Beira-Mar, o túnel Rio Comprido Lagoa e o prédio da Polícia Municipal. Reidy, ele também foi professor de planejamento urbano na Faculdade Nacional de Arquitetura e recebeu o primeiro prêmio na primeira Bienal de São Paulo, por seu projeto do Museu de Arte Moderna, que foi uma referência em inovação estrutural. E Carmen Portinho dizia sobre Reidy, né, que ele lutava por uma arquitetura social e econômica, e toda a sua obra foi realizada nesse sentido. Não se conhece um só projeto seu que não fosse para a comunidade. Ainda na dimensão histórica, agora falando sobre o edifício, né, no início dos anos 40, a prefeitura extinguiu algumas favelas em bairros no centro do Rio de Janeiro e constituiu o Parque Proletário para abrigar esses moradores, né, com o compromisso de transferi-los para habitações definitivas num prazo de 6 anos. E aí o conjunto residencial Marquês de São Vicente, né, foi projetado para essa comunidade com cerca de 5.200 pessoas, da qual 70% é constituída por famílias de trabalhadores com profissão estável. E, no entanto, esse projeto ele enfrentou impasses políticos, resultando em atrasos e modificações. O projeto original, ele incluía diversos equipamentos públicos, como creche, escolas, mercado, igreja, teatro, mas apenas as lavanderias e o posto de saúde foram construídos. As alterações significativas ocorreram especialmente com a construção do túnel Zuzu Ângel e da autoestrada, que não estavam previstos inicialmente e que impactaram o desenho urbano e afetaram diretamente o edifício. Na sua dimensão espacial externa, ele está implantado em um terreno de aproximadamente 114 mil metros quadrados, sendo metade da área plana e a outra metade sobre a encosta, com um desnível de cerca de 60 metros em relação ao Morro da Gávea. E o seu exterior não é apenas a pele do edifício, mas sim uma síntese entre função técnica e paisagem, refletindo a integração entre o ambiente construído e o natural já existente. Já na sua dimensão espacial interna, né, como a professora meio que introduziu, no total previsto eram 748 unidades, mas como houve essas alterações, apenas 308 apartamentos foram efetivamente construídos e distribuídos aí pelos pavimentos do edifício. Os apartamentos mais simples, eles têm entre 25 e 30 metros quadrados e eles ocupam os primeiros pavimentos, que são esses aqui, ó. Eles têm aqui a sua sala de estar, aqui tem um dormitório, cozinha, banheiro, e aqui está o corredor para circulação, né? Já os duplex, eles estão acima, com cerca de 45 metros quadrados, distribuindo sala e dormitório na parte, no primeiro pavimento, e aqui, sala e dormitório não, gente, sala e cozinha aqui, e no segundo pavimento estão os dormitórios, as cozinhas, os banheiros e corredor. Na dimensão espacial interna, a gente pode ver aqui como seria o projeto, né, com todas aquelas coisas que eu falei, mas que não foram feitas. Então, teria aqui, ó, capela, centro de saúde, lavanderia, creche, tudo seria desse jeito, mas não foi construído efetivamente, ficando apenas só a edificação, o posto de saúde, enfim. Aqui ele está o zoneamento do edifício. Aqui em cima fica a lavanderia, aí aqui ficam os duplex, nessa parte aqui ficam os kitnets, aqui a área de circulação, e aqui embaixo garagem e bicicletário, né, também área de uso comum e tal. Na sua dimensão tectônica, a estrutura de suporte do conjunto residencial da Gávea foi cuidadosamente planejada para se adaptar ao terreno inclinado, evitando grandes movimentações de terra.
O edifício está apoiado sobre pilotis, formados por pilares metálicos e de concreto armado, e aí isso permite a elevação do prédio e a liberação do térreo para circulação e ventilação. Além disso, ele desvia as cargas para as laterais da depressão natural do terreno e reduz a necessidade de fazer uma terraplanagem no local. Na sua dimensão tectônica, agora falando da modulação, ele é composto por 34 módulos repetitivos, com cerca de 10 apartamentos por módulo, né? Totalizando aí as 308 unidades. Os módulos, eles seguem a curvatura do edifício, né? Garantindo adaptação à topografia, além de ter uma economia construtiva e uma eficiência funcional nesse edifício. Falando um pouquinho agora dos materiais, os materiais do conjunto residencial, eles foram escolhidos com base na economia, durabilidade e funcionalidade. A estrutura ela é de concreto armado, com fachadas em argamassa pintada e caixilhos metálicos para garantir ali iluminação, proteção nas janelas, mas também que garantem ventilação e iluminação natural. E os elementos como guarda-corpos metálicos e pilotis reforçam a integração com o terreno. E essa simplicidade dos materiais reflete os princípios de rede, né, que eu falei lá no início, que unem eficiência construtiva e compromisso social. Na sua dimensão formal, né, o conjunto ele é caracterizado por um único bloco curvo, com um formato que lembra um grande arco suspenso, que está suspenso por pilotis, que é um dos elementos arquitetônicos marcantes de Redi, e essa forma ela não é arbitrária, mas ela nasce da lógica do sítio e das intenções do arquiteto de minimizar o impacto ambiental e promover a integração com a paisagem e garantir ventilação cruzada, vistas adequadas para todas as unidades habitacionais e que a luz do sol chegue também nos apartamentos, né? Na sua dimensão funcional, o conjunto ele exemplifica uma abordagem funcional e inovadora para a habitação social, integrando aspectos arquitetônicos modernos com soluções práticas para uma vida urbana. A sua localização e zoneamento adequados contribuem para a qualidade de vida dos moradores e refletem um modelo de planejamento urbano que busca equilibrar as necessidades habitacionais com o contexto urbano e ambiental. Já na dimensão da conservação, apesar da importância, o projeto enfrenta desafios relacionados à conservação, porque a falta de ações sistemáticas de manutenção e a presença de intervenções individuais realizadas pelos moradores, como grades, aparelhos de ar-condicionados, e, enfim, eles acabam comprometendo a unidade visual e arquitetônica desse projeto. E, além disso, a ausência da prática de políticas públicas integradas agrava o processo de deterioração estética e funcional, afetando a percepção pública do edifício e sua valorização como patrimônio arquitetônico moderno. E aqui estão as nossas referências e pronto. Obrigada, Deisiane. Ficou boa a apresentação, rica, bem ilustrada. Mostrou bem, explicou bem o projeto. As imagens complementaram o conteúdo teórico. E, assim, a gente vê a grandiosidade desses conjuntos habitacionais naqueles anos, né? Nos anos 50. Como o Brasil investia em qualidade projetual, urbanística, integração com o lugar, né? Tinha esse olhar. Eu sinto muito que essas políticas habitacionais, ao invés de terem melhorado, cada vez piora mais, né? Nossos conjuntos habitacionais, com 4.800 casas, 5.000 e poucas, como Jacinto Andrade em Teresina, como Aloysio Campos em Campina Grande, conjuntos enormes, onde a gente só tem 2 tipologias, e um estudo muito acanhado de desenho urbano. A gente vê o arrojo, né, dessa última proposta, com um túnel passando embaixo da estrutura, vencendo aquela topografia toda, e a beleza arquitetônica, né, do volume principal. Mesmo tendo sido construído metade do que pensou, porque, imagina, 700 e poucas unidades, 300 e poucos já é muito,
Imagina 700 e pouco, assim, ia ser complicado. Agora, eu acho que o grande desafio da contemporaneidade é a preservação desses conjuntos habitacionais nos dias de hoje, porque a manutenção de elevadores, escadas, das patologias, né, de cobertura, infiltrações, esquadrias, feitas naquela época com madeira e com o tempo, né, a vida útil desses produtos, a gente sabe que é difícil, é bem complicado. E hoje existe uma discussão em cima do que a gente conceitua como retrofit, que é um pouco perigoso, porque às vezes muda os materiais e pode descaracterizar muito o edifício, mas é um caminho, né, que está sendo tomado na contemporaneidade em várias cidades, várias prefeituras. Tem a lei do retrofit, como em São Paulo, como está em Belo Horizonte, como está aqui em Recife, no recente, enfim. É isso, minha gente. Eu quero agradecer aos alunos, aos grupos que apresentaram hoje. E na próxima quinta, a gente, no mesmo horário, às 16 horas, eu convido a todos a assistir e também apresentar os outros grupos que faltam, né, os trabalhos que vão enfocar o conjunto residencial Vila Isabel, no Rio do Bolonha, o conjunto residencial da Manesma, em BH, do Henrique Mindli, só arquitetos bons, o edifício Copan, do Niemeyer, que é um bairro verticalizado, praticamente, né, um edifício enorme, que é um símbolo brasileiro, e o edifício Pirapama, aqui em Recife, além do edifício, né, do conjunto habitacional Zezinho Magalhães Prado, do Vila Nova Artigas, Fábio Penteado e Paulo Mendes da Rocha, que eu vou apresentar. Então, estão todos convidados e eu espero vocês na quinta-feira. Tá joia? Parabéns, pessoal, e adiante, tá? Tchau!